Fala galera, tudo bom? Eu percebo que uma das perguntas que geralmente as pessoas mais me fazem é justamente sobre em que ordem eu valido a minha startup ou como que eu vou construindo e montando o meu MVP. Eu acho que eu já dei essa resposta assim mais de 30 vezes, fácil, 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 fácil. Então eu falei, cara, vou gravar um vídeo só para falar sobre MVP e validação e tentar escalar aí essas respostas e ajudar, quem sabe, aí a maior número possível de pessoas também. Então vamos lá. Como que você começa validando o seu MVP? Quais são os tipos de MVP que existem? E qual que é a ordem das coisas que você pode fazer? Não existe certo ou errado, essa é a primeira coisa. Então tudo é um grande depende, né, na nossa vida. Mas o que eu posso te falar é que existe uma certa ordem a ser feita, que geralmente as startups fazem e compartilham como boas práticas. Só que você não precisa se limitar a isso. Talvez o que se aplica para um tipo de negócio não se aplica para você. O que importa é você resolver um problema que muita gente se importa, resolver de um jeito muito melhor do que a pessoa resolve aquele problema hoje, que ela consiga usar aquela sua solução e que você consiga montar um negócio em cima disso. Esse processo pode ser tão fácil e tão intuitivo quanto a ordem desses eventos que eu acabei de citar. Se você pegar e voltar esse vídeo de quando eu dei essa explicação, você vai ver que nessa minha fala você já vai identificar uma ordem de como as coisas vão acontecendo. Mas agora eu vou explicar exatamente esse passo a passo, essa ordem para vocês também. Então, o primeiro tipo de MVP, que vai ser aquilo que você vai fazer da forma mais simples, fácil, intuitiva, para ter o máximo de aprendizado possível, é para validar se as pessoas possuem interesse em resolver aquele problema, ou seja, a demanda. Geralmente, quando a gente quer começar alguma coisa, naturalmente o ser humano ele é mais focado no quê? Nas ideias. Então a gente já quer ir com a oferta para o mercado e vamos envelopar isso daqui e vamos vender. Mas a gente esquece de olhar um pouco o problema que a gente quer resolver e principalmente a gente esquece também de justamente testar se as pessoas têm um interesse em resolver aquele problema. Então, esse pode ser o primeiro tipo de MVP que você pode fazer. Algumas pessoas chamam isso de MVP de demanda, MVP teste de fumaça, tem o MVP fake door. Então, o que é um MVP, por exemplo, de demanda? Um MVP de demanda, você vai subir, por exemplo, uma apresentação da sua startup, um vídeo demonstrando como é que seria a solução, sem ela nem sequer existir. Você vai subir uma landing page, um site, vai ver quantas pessoas disponibilizam o contato dela, o interesse em resolver aquele problema e ter acesso à sua solução. Nesse momento, talvez você não precisa de nada, além do que só isso. Você só está tentando validar se as pessoas possuem interesse. E aí, nessa forma, você pode até começar a explorar alguns canais de aquisição, pode começar a brincar um pouquinho colocando um pouco de dinheiro em mídia paga, testar alguns canais, tráfego, enfim, fica a seu critério. Às vezes eu vejo gente vindo e falando, estou precisando de 500 mil reais para começar a minha solução. Eu pego e respondo, para que você quer 500 mil reais? É para comprar uma Hilux? Não faz sentido nenhum, assim, 500 mil reais para você começar um negócio. Tem como você começar de uma maneira muito mais barata e geralmente o investidor até olha com bons olhos quando você coloca um dinheiro próprio do seu bolso para começar o negócio. Isso mostra que você está comprometido, que você se planejou, que você não está desesperado atrás daquela grana. Tem dois tipos de empreendedorismo, né? Só para deixar todo mundo na mesma página aqui. Aquele empreendedorismo mais por oportunidade, que é quando a pessoa estuda, se prepara, se planeja e ela vê um potencial de ter um grande retorno em algo que ela vai montar de uma forma mais estruturada. É um empreendedorismo um pouco não tão acessível à maioria dos brasileiros ainda, pelos N problemas que a gente tem no nosso ecossistema, pela fragilidade do ambiente de negócio brasileiro, pela alta carga tributária e tudo mais, e pela falta até
recursos, mão de obra e, enfim, pode ser até que capital. E tem um outro empreendedorismo que é o empreendedorismo mais por necessidade, que é o raiz. Aquela pessoa que não tem o que fazer vai ter que vender alguma coisa para ela vende o almoço para pagar a janta, sabe? Que é a maioria dos pequenos e micros negócios que são responsáveis aí por mais de 1/3 do PIB brasileiro, por mais de 75% de todos os negócios, empregam milhões de brasileiros, são os negócios provenientes de empreendedorismo por necessidade. Então, a forma mais fácil de você começar validando seu negócio é por meio desse MVP de demanda. Tem um outro tipo de MVP, que é o Fake Door. Você vai aplicar ele geralmente quando você já está com o seu produto mais pronto. O Fake Door é basicamente assim, você já deve ter passado em algum momento por isso. Você está navegando num aplicativo, num site, num software lá na nuvem, e aí tem um botão que ele tem uma nova funcionalidade que você tem interesse, a hora que você clica lá, aparece que está em desenvolvimento ainda. Mas geralmente a startup lança aquilo só para testar o seu interesse em ter acesso àquela funcionalidade. E às vezes algumas startups até usam alguma ferramenta de suporte, customer success, atendimento, product analytics, para ver quantas pessoas clicaram e para perguntar também por que a pessoa clicou e quando que ela esperaria, e enfim, fazer algum outro tipo de validação também. Então esse é um outro tipo, mas é um MVP no estágio mais maduro. Depois desse primeiro teste de MVP, validando o problema, eu iria para um outro MVP que a gente chama aí no mercado, que é o MVP Concierge. O MVP Concierge é literalmente você ser um garçom da pessoa, você resolver o problema você mesmo, a pessoa sabe que ela está resolvendo com você. Então é um humano atendendo um humano. E aí, muitas vezes, quando o empreendedor está quebrado, uma empreendedora, a startup pode até vender um serviço de consultoria, uma prestação de serviço, para criar e validar o produto com alguém pagando. Imagina que incrível! Uma pessoa chega com um determinado problema, você cobra uma consultoria dela, você constrói a solução, resolve o serviço prestando dela, você já valida dor, problema, solução, entende o que mais engaja ela e tem alguém te pagando para isso, né? Demonstrando que tem um interesse. Então, fazer o concierge pode ajudar. Às vezes você pode vender com consultoria, principalmente se for B2B. Se for B2C é mais difícil. Se for B2C, eu tentaria fazer com pelo menos umas 10 pessoas para entender ao máximo esse processo eu mesmo. O que eu vou tentar validar nessa etapa desse MVP Concierge? Eu vou tentar validar se eu consigo construir uma solução e prestar um serviço que resolva o problema da pessoa. E, ao mesmo tempo, eu também vou entender e mergulhar profundamente no problema que essa pessoa está tentando resolver. Então, é uma forma de você também validar a sua solução antes de sair codando e programando qualquer coisa. Então, o MVP Concierge, eu acho que ele tem esse poder de ter um papel educativo para você, como fundador e fundadora, porque muitas vezes o que mais pode matar a nossa startup são aqueles vieses de confirmação, aquelas premissas de que nós sabemos tudo e nós somos donos da razão, a gente é professor de Deus. A gente tem que fugir disso daí. A gente só sabemos que não sabemos nada. Quem sabe no final do dia é a pessoa que tem um problema que a gente quer resolver, o nosso usuário ou o nosso cliente. Então o MVP Concierge ele te dá esse poder assim de te mostrar exatamente como resolver aquele problema e como a pessoa vê aquela solução, qual que é o valor para ela também. E você pode começar a validar um pouquinho do seu preço aí também, ver até o quanto a pessoa está disposta a pagar, que é o que a gente chama de willingness to pay, ou seja, o quanto que a pessoa está propensa em pagar para você resolver aquele problema dela. Feito esse MVP Concierge na mão mesmo, raiz, sem codar nada, só usando ali um Excelzinho, um papel para você se organizar, eu iria para um próximo passo que é o MVP Mágico de Oz. O MVP Mágico de Oz é aquele que você constrói uma solução só com o visual, o front-end do negócio. Você usa um Wix, você usa um formulário, uma landing page, você pode usar até uma planilha de Excel. Você manda para a pessoa acessa aquilo de algum lugar, ela te passa um conjunto de variáveis que podem ser nome, localização,
porte, números que são importantes. Com essas variáveis, você vai capturar essas informações em algum banco de dados, que pode ser, às vezes, você ligando para a pessoa e ela te passando e você anotando. E você vai resolver o problema debaixo das cortinas manualmente. Por isso que chama Mágico de Oz. Talvez vocês se lembrem aí da cena clássica do filme, que estava acontecendo aquele caos e, na verdade, era uma pessoa ali por trás das cortinas. Então, essa é a ideia do Mágico de Oz. No Mágico de Oz, você começa a ter clareza também dos problemas da pessoa, começa a validar a precificação, começa a entender exatamente o que a pessoa mais valoriza, começa a identificar os padrões, começa já a pensar como escalar essa solução. O seu nível de conhecimento nesse momento já vai ser muito alto. E com esse MVP, você fecha aí um ciclo que eu acho legal de 3 ondas de MVP, para aí sim construir um produto, codar, programar e etc. Às vezes eu acho que a pessoa passa um longo período programando algo, 3 meses no mínimo para construir um produto, e vai pegar feedback só lá no final. Sendo que com um MVP desse jeito que eu falei rodando, você consegue às vezes mensalmente, semanalmente, talvez quinzenalmente, ir validando a sua solução também. Então perceba que o risco é muito menor fazendo esses tipos de MVP. Existem outros 50 tipos de MVP, mas esses que eu acabei de comentar são os mais populares. Então, você tendo eles em mente já vai ajudar. E no final do dia, todo MVP existe para você reduzir riscos. Então, o seu papel nessa jornada de validação ou de Customer Development, né, que é você firmar as premissas do seu negócio, é para reduzir 4 principais riscos que você pode estar tendo na sua startup. Um risco de ninguém ver valor naquilo, ninguém se importar com a sua solução ou com aquele problema. Então você é super apegado na solução, mas, cara, ninguém se importa com isso, isso não dói, isso não tem frequência, isso não tem volume, isso não tem importância para ninguém. O segundo é ver se a pessoa de fato consegue usar a sua solução para resolver o problema dela. Porque tem muita solução no mercado que mais atrapalha do que ajuda o cliente. Em vez do cliente ir lá e resolver o problema dele, o que acontece? O cliente muitas vezes se atrapalha usando a sua solução. Então você tem que construir uma solução que resolva aquele problema dele. E você não pode cair na cilada de achar que a sua solução não tem concorrente. Sempre tem concorrente se você resolve um problema real. O concorrente ali é como ela já resolve aquele problema. Então, se ela se resolve aquele problema de alguma forma, um problema que importa para ela, ela está resolvendo de alguma forma não óbvia para você que você não está visualizando, que pode ser um papel, uma caneta, pode ser um sobrinho, estagiário, enfim, N coisas. Google, sei lá. Validando a usabilidade, você vai validar depois a viabilidade. Se você consegue construir essa solução de uma forma tecnicamente possível, e se você consegue construir de uma forma viável, você tem os conhecimentos técnicos, o poder de construir algo que vai conseguir ser escalável e replicável e por aí vai também. Então, por exemplo, hoje você não consegue construir uma solução de teletransporte, então não dá para construir isso ainda. Então você tem que ver se é viável montar. E o outro, o último risco que você vai tentar fazer e validar é se o negócio consegue parar de pé, você consegue montar um modelo de negócio por cima disso, ou seja, consegue criar, entregar e capturar valor. Então, montar um negócio é a última etapa ali desse processo. A cada passo que você vai dando, você vai mitigando esses riscos também, para aí no final ali você ter clareza da sua estratégia de monetização, precificação, criação, captura, geração de valor e etc. E hoje, as startups que mais inovam, elas criam várias formas diferentes de modelos de negócio. Elas integram plataforma com assinatura, com modelo recorrente, com comunidade, rede social, anúncio. É difícil hoje você fechar um modelo de negócio tão específico e tão fechado. O grande segredo da inovação das startups é combinar diferentes componentes de um quebra-cabeça e se diferenciar de uma forma clara em relação ao que já existe hoje de mercado. Bom, era isso, pessoal. Esse vídeo durou uns 15 minutinhos para a gente
passar esse apanhado sobre MVP e validação de startup. Se você gostou, eu recomendo que você veja alguns outros vídeos que tem aqui no canal também. Tem um sobre análise de mercado, pesquisa com usuários, tem mentorias abertas que eu já fiz também com alunos do G4 Startups. Fica à vontade aí, a ideia é sempre tentar produzir um pouquinho mais de conteúdo e estar ajudando aí cada vez mais o nosso ecossistema de startups. Abração e até a próxima!